Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu vim falar sobre o filme O Milagre da Cela 7 e vim dar a minha opinião. Assim, vai ter muita gente que não vai concordar comigo e tá tudo bem, tá ok, eu respeito a sua opinião, respeito se você amou esse filme, mas existem outras pessoas também que têm a mesma visão que eu e é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Vamos lá, eu vou falar por partes, mas fica até o final, porque o que eu vou falar por último é o motivo principal que me levou a não recomendar esse filme pra ninguém. Vou começar falando que esse filme é um filme de drama, mas eu achei ele extremamente forçado. Forçado. A narrativa do filme em si tinha sempre aquela intenção de você realmente chorar. E o personagem principal, ele é um deficiente mental, e você passa a ficar o filme inteiro com pena dele, com dó dele. Sim. Então é muita forçação pra ser aquela coisa, tanto as cenas, o ângulo das câmeras, as músicas, a narrativa, é tudo muito assim, forçado. Todos os clichês possíveis de um filme dramático, colocaram tudo junto assim, que você tem que chorar, você tem que... O filme em nenhum momento se aprofunda na história mesmo, de vida do Memo, do personagem principal. Você só sabe que ele é um deficiente mental e tem uma filha e a mãe da menina morreu e eles dois moram lá com a avó da menina, com a avó dele, né? Então você fica assim, sem saber muito o que aconteceu. O filme se passa um enredo bem raso, assim, essa questão também do sentimento, dos sentimentos e visão vista pela parte dele, pela mente dele. Mas o filme mostra o tempo todo como é a visão das pessoas ao redor em relação a ele, e não é propriamente dele. Eu estou falando do filme, da história do filme, não dos atores. Pelo contrário, os atores são... Nossa, eu gostei demais. Eu achei que o enredo, o elenco foi muito bem escolhido, porque são atores ótimos. O início do filme, até a parte que a menina morre, e ela tá próxima ao Memo, e ele termina sendo preso, acusado injustamente do assassinato dessa menina, sendo que ele é realmente inocente. E ele vai preso injustamente. Essa parte, assim, é uma coisa que toca muito as pessoas. Ele chega na prisão e ele é maltratado. Até ali, nossa, é um filme legal. Ai, você fica assistindo, você chora, você sente pena, você vive intensamente. Mas aí, quando ele é preso e fica lá na cela 7, que os outros presos percebem que ele realmente é inocente, que ele precisa realmente de ajuda e que fica todo mundo tentando ajudar ele, o filme começa a ficar cansativo. Quando entra na cela 7, as histórias que vão, as cenas que vão se passando, e vai, o filme é longo e é muito cansativo a partir do momento que ele é preso, então, meu Deus. Poderia ainda falar outras coisas, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero ficar falando de outros detalhes. Eu só quero resumir tudo e falar que foi cansativo pra mim, né, esse tempo que ele passou lá. E falar, e logo direto ao que mais, assim, me deixou, poxa, não dá. Não. Antes de eu explicar, eu quero que você reflita. O nome do filme é O Milagre da Cela 7. E eu quero que você me diga, eu quero que você comente aqui embaixo qual foi o milagre que aconteceu na Cela 7. Tô esperando você comentar aí, tá? Qual foi o milagre da Cela 7? Comentou? Ok, eu já vi várias opiniões, já li, já conversei com pessoas que me falaram várias coisas que elas consideraram que foi o milagre da Cela 7. Na Cela 7 existia uma pessoa que ficava sempre sentada ali olhando pra uma parede, tinha um desenho de uma árvore. Era um homem, um senhor. E era uma pessoa depressiva, nitidamente depressiva, culpada, sem motivos pra viver, arrependido do que fez ou com remorso, enfim. E ficava olhando ali pra árvorezinha, cheio de lembranças e dramas e etc. Até o momento que a filha do Memo, a filha do personagem principal, consegue ir na cela visitar o pai, porque os outros presos lá ajudam, e ela consegue ir lá. E quando ela encontra esse senhor, ela reconhece a árvore, ela entende o que ele tá passando. E é ali que a gente entende que ele é o avô dela e que ele matou a própria filha, que é a mãe da menina. Por isso ele está ali preso. Pera. Vim aqui, já terminei de gravar o vídeo e agora eu me lembrei que eu não falei que essa história desse senhor do filme ser o avô da Ova é apenas uma teoria. Isso não é falado no filme. Mas, se ele não for o avô dela, independente do que ele seja, é a mesma linha de pensamento que eu tenho, tá bom, gente? Então eu queria explicar isso pra vocês. Ainda que vocês, mas ele não era o avô dela, isso nada a ver. Tem muitas teorias a respeito do que ele era. Eu comecei a ler depois um monte de coisa que tem teorias. No filme não é citado nada especificamente. Mas a minha linha de pensamento continua sendo a mesma, independente de quem seja ele, tá bom? Só pra deixar claro. Então ali ele já carregava esse peso de ter que fazer alguma coisa pra se redimir, pra se retratar da culpa do assassinato dele. Só que aí o Memo, ele é condenado à morte por enforcamento.
injustamente, já que ele estava preso injustamente, sendo inocente. Então ele é condenado à morte e todo mundo dali da cela fica tentando achar um meio de livrar ele da morte, porque ele é inocente. E é injusto um inocente morrer. E aí o que acontece? Uma pessoa estava presa por assassinato. Todos que estavam ali, na verdade, na cela eram culpados, tinham cometido crimes, feito coisas erradas, estavam ali porque fizeram alguma coisa. E ele era o único inocente. Então ele não podia morrer e os outros ficarem vivos. E é injusto. O que ele fez? Ele se ofereceu para morrer no lugar do Memo. Ele já não tinha vontade nenhuma de viver. Ele já se sentia ali, já se culpava pelo que ele havia feito. Alguns presos já falavam pra ele que ele deveria fazer o bem às crianças por causa do que ele fez, pra ver se ele se retratava diante de Deus. E aí, gente, aqui entra o que eu falei pra vocês, que eu sempre assisto os filmes com a minha visão cristocêntrica. A minha visão é que existe perdão se há o verdadeiro arrependimento. E o que eu enxerguei ali foi que esse homem, que já estava depressivo, que já não via sentido nenhum na vida, que já sentia culpa por um pecado grave que ele havia cometido, ele viu naquela situação do Memo uma oportunidade para cometer um suicídio. E ele saiu como herói. Então, o que o filme passou para mim naquele momento é que o suicídio dele foi um ato de heroísmo. Ele foi o herói. Foi feita a justiça. Porque ele morreu, mas ele era um assassino. Então ele morreu, tudo bem um assassino morrer. Mas o Memo não podia morrer, porque o Memo era inocente. Ele foi um herói, ele pagou o pecado dele, na morte dele, e ainda livrou o inocente. Olha, que bom. Não, gente, não tá tudo bem. Quero aqui deixar bem claro, minha opinião é que o suicídio nunca é saída pra nada. O suicídio nunca é ato de heroísmo. Nunca, jamais. O suicídio nunca vai livrar ninguém de culpa nenhuma. Então, se você cometeu um assassinato e eu sou inocente, você não pode morrer por mim. Não pense que uma pessoa que comete suicídio está se livrando da culpa. Não, porque para você ser livre da sua culpa, você precisa se arrepender em vida. E eu fiquei, sim, não vou mentir, triste por ver pessoas cristãs que creem na mensagem do Evangelho, que têm comunhão com Deus, dizendo que esse filme foi muito bom e foi super emocionante. Eu acredito que uma pessoa depressiva, cheia de coisas ruins na mente, vendo isso, elas podem ter sim um gatilho para que elas vejam o suicídio, que o suicídio pode ser sim um ato de heroísmo, que o suicídio em algum momento ele pode resolver alguma coisa. Eu não acredito nisso de forma nenhuma, e isso pra mim foi o que estragou o filme, de ser cansativo, tudo mais, tudo isso é, sabe, é relevante, daria pra considerar um filme legal, mas isso pra mim matou o filme, fez com que eu ficasse assim, ó. Eu não recomendo. Ainda teve uma outra coisa depois, que o Memo ficou vivo, mas ele, pra toda a sociedade, tinha morrido, né? Porque já que o outro morreu no lugar dele, trocaram lá os nomes, ele ficou vivendo como indigente. E ele é um deficiente mental. Se algum dia ele precisasse de ajuda, de alguma coisa, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Ele vai ficar vivendo uma vida inteira escondido? Foi um final feliz isso, gente? Um suicídio e um indigente, e uma coisa boba, assim, porque tocou uma música, como eu falei. Sempre tem a forçação, né? Quando ele reencontrou a filha, nossa, tinha uma mensagem que eles se comunicavam, né? Língua, tal coisa, tal. Que aquela câmera, aquele jogo de câmera, sabe? Pra ficar emocionante, encontrou a filha e a gente fica, ai, o pai dela foi um herói, foi absolvido da culpa dele e o pai dela ainda foi solto, eles se reencontraram, que maravilha, que filme emocionante! E eu já assisti muitos filmes fantásticos, maravilhosos, que me deixaram bastante edificadas, filmes que tiveram inclusive finais tristes, porém passaram lições muito fortes da vida e que eu saí com uma sensação boa de, sabe, eu aprendi alguma coisa, eu fui edificada, mas nesse filme, não. E essa foi a minha opinião. Espero que vocês respeitem isso, comenta aqui embaixo também, se você gostou do filme. Eu não vou te criticar, a maioria das pessoas que eu conheço gostou do filme, aliás, eu nem conheço alguém que não gostou desse filme que nem eu. Nem conheço. Se você comentar aqui que também não gostou, você vai ser a primeira pessoa. E tá tudo bem, tá bom? Eu só precisava, assim como tem muita gente falando bem, eu precisava vir falar a minha opinião também. Porque aí o mundo tá aí pra todos, né? Um beijo e até o próximo vídeo.